E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Gleitson do canal Programador Excel VBA e nesse vídeo vamos criar um simulador de financiamento no Excel. Então, antes de tudo, eu peço a você, caso ainda não seja inscrito no canal Programador Excel VBA, clique no botão inscrever-se e ative o sininho de notificações. Então, nesse vídeo a gente vai estar criando um simulador de financiamento. E o que seria esse financiador? O que seria esse gerador de financiamento, perfeito? Basicamente, eu vou ter apenas o trabalho de informar o valor que eu quero financiar, a taxa de juros e a quantidade de parcelas que eu quero estar parcelando esse financiamento. Então, observe aqui que eu tenho já proposto um exemplo aqui, aonde eu digo que eu vou estar financiando 1.200 e vou estar pagando com taxa de 10% ao mês e em 12 parcelas. No final do mês, eu devolvi 1.980, perfeito? Então, como é que a gente faz isso daqui? Primeiramente, eu vou exemplificar aqui para vocês. Vamos supor que eu vou estar financiando esses mesmos 1.200 em 24 parcelas. E não vou mudar aqui a taxa de juros não. Vou clicar aqui em gerar financiamento. Observe que ele já gerou. Obviamente eu posso colocar um total abaixo aí da minha última célula preenchida, me mostrando já o total. E observe que ele me retornou aqui, ó, 2.700. Ou seja, eu peguei 1.200, financiei 24 parcelas com 10% de juros ao mês. E eu estou devolvendo ao banco 2.700, ou seja, eu paguei 1.500 de juros. E como é que vai funcionar aqui, pessoal? A gente vai estar trabalhando com o sistema de amortização constante, o SAC, que nada mais é do que, basicamente, um juros composto. Aonde esses 10% ele vai se aplicar sobre cada parcela. Porém, sobre cada parcela que eu pago, e vai sendo subtraída, perfeito? Então ele não vai se aplicar aos meus 1.200 durante os 24 meses, como é nesse exemplo aqui. Ele vai sempre se aplicar à minha parcela que é paga sobre o que resta. Em outras palavras, vou pegar um arquivo aqui que eu montei assistindo aí alguns vídeos e obviamente eu repliquei aqui já utilizando programação. E obviamente ele está mais dinâmico. Mas esse exemplo aqui, ó, que está com fórmulas, ele vai ilustrar basicamente o que eu estou querendo dizer aqui para vocês. Observe que aqui tem uma simulação aqui de 50 mil reais, com juros de 1%, no total aqui de 34 parcelas. Aqui ele não está dinâmico, nesse arquivo aqui de exemplo. Eu tenho o trabalho de arrastar e ficar mudando os valores. Pelo menos aqui o meu cabeçalho. Então o que ele faz aqui? Se eu colocar o cursor sobre esse carinha aqui, essa é a minha primeira parcela a ser paga. Ele nada mais é do que a minha multiplicação entre o meu E5, que é o meu saldo devedor, ou seja, eu começo devendo 50 mil, que é o que eu estou financiando. Se vocês repararem aqui, que nada mais é do que o valor que dá C2, o meu E5, vezes a minha taxa de juros ao mês, ou seja, 50 mil vezes 1%, ele me retornou aqui 500 reais. Desses 500 reais é os juros que eu vou estar pagando na minha primeira parcela. Observe que os juros aqui ele vai diminuindo, pois ele vai sendo aplicado sobre sempre o que resta de eu a pagar, perfeito? Então, só para que vocês entendam, basicamente é a mesma lógica que eu vou estar utilizando no outro arquivo lá. A diferença é que lá não vou estar trabalhando com fórmulas e ele vai estar dinâmico. Ou seja, conforme eu informe aqui a quantidade de parcelas, o meu próprio arquivo ele vai se multiplicando. Como eu posso dizer, ele vai gerando as parcelas conforme eu vou informando a quantidade. Já nesse exemplo aqui, se eu mudar aqui, por exemplo, para 10 parcelas, eu teria o trabalho de apagar o que não me convém, ó. Observe que da parcela 11 para baixo não há
não há mais o cálculo, não é mais correspondente a ela. Então eu tenho o trabalho de apagar. Se eu vim aqui botar 15, por exemplo, o cálculo não para aqui. Como é 15 parcelas, eu vou ter o trabalho de arrastar aqui para ter a minha 15ª parcela, até o meu saldo devedor ficar zero. Já no nosso exemplo aqui que eu vou estar ensinando a vocês, se eu informar aqui 10 parcelas e clicar aqui no meu gerar, ele já me traz a quantidade do que eu quero. Então eu não tenho trabalho de ficar arrastando, não vou ter essa dor de cabeça. Então o simples digitar de 32 parcelas, por exemplo, ele já vai me mostrar lá a quantidade de parcelas. Observe que ele só para quando ele zera lá o meu valor, perfeito? Então eu peço a você que me acompanhe aí. Provavelmente esse vídeo será dividido em duas partes para não ser cansativo. Acho que vocês já entenderam aí. Quem não conhece ainda, aconselho a assistir o vídeo por completo, com atenção. Aconselho a pesquisar sobre esse assunto, sistema de amortização constante, o SAC. Essa amortização nada mais é do que, conforme eu vou devolvendo, eu vou amortando o valor, certo? Ou seja, eu vou subtraindo da minha dívida, ou seja, eu vou diminuindo a minha dívida, perfeito? Então, como é que a gente monta este arquivo? Obviamente, vamos montar aqui do zero, então vamos pressionar aqui Alt F11 para termos acesso ao nosso Visual Basic antigo. Então, pressionando aqui Alt F11, vamos exibir Project Explorer. No caso aqui, eu vou estar utilizando o meu módulo 2. Só para agilizar um pouco, vou colar aqui as variáveis que eu vou estar trabalhando com elas. Observe que ela tem nomes bem intuitivos. N underline parcelas, taxa underline juros, valor underline financiado, variável I, amortização, pagamento, variável J e variável P, perfeito? Essa variável aqui J corresponde aos juros e o P ao pagamento. Observe aqui as suas classificações. Para quem ainda não conhece, a classificação Double é para números quebrados, perfeito? Então vamos lá ao que interessa. O que eu vou precisar aqui é pegar alguns valores, obviamente, para repassar para essas variáveis. Então eu vou acrescentar só mais uma, que é a nossa variável de praxe, a W. E ela vai ser do tipo worksheet, ou seja, eu vou ter acesso às propriedades da minha sheets. Vou setar a minha variável W e eu vou dizer que ela é o mesmo que... Vamos só verificar aqui a minha sheets. Eu tenho a 1, 2, 3, 4. No caso, será a minha sheet 5. Então, eu vou informar aqui o index dela. 5, pois é a posição dela. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou colocar aqui o comando with W, ou seja, eu vou ter acesso às minhas propriedades das minhas sheets. E o primeiro comando que eu vou botar é o ponto .ranger, ou seja, o meu intervalo. E aqui eu vou informar, obviamente, para que toda vida que ele gere novas parcelas, antes dele gerar, obviamente, ele vai ter que apagar as parcelas já geradas anteriormente, para, obviamente, não acumular com as anteriores. Então, aqui eu informo um intervalo que eu queira apagar, certo? Então aqui eu vou deixar um intervalo fixo de A5, por exemplo, ou seja, da minha célula A5 até a minha célula E100. Ou seja, dentro desse intervalo, ele sempre vai fazer uma limpeza. Então eu vou colocar aqui o comando clear. Agora eu já vou trabalhar com a minha primeira variável, a minha amortização. E ela vai ser o mesmo que .ranger. Vou pegar o intervalo da minha célula. Vou pegar o intervalo da minha célula C2. Fecho aspas duplas. Fecho o meu parênteses. Ponto .celos. Quem é o C2 aqui? O C2 é o meu valor de 1.200. Então, voltando aqui para o nosso código. Esse valor aqui que eu estou capturando da célula C2, para eu descobrir a minha amortização, eu vou ter que dividir pelo meu ponto ranger, ou seja, pelo meu intervalo da célula H2.
entre aspas duplas, ponto células. Quem é aqui a nossa célula H2? A minha quantidade de parcelas. Ou seja, para eu descobrir o valor que vai ser amortizado todo mês, esse valor que vai ser amortizado todo mês, repare que é um valor fixo. Ó. O que muda é o meu juros. E obviamente, conforme eu vou pagando, o meu saldo devedor vai diminuindo até chegar em zero. Perfeito? Então, a minha amortização nada mais é do que aquele valor que está na célula C2, que é o valor que eu vou estar financiando, dividido pela minha quantidade de parcelas que está na minha célula H2. Entendido isso, o que é que vamos fazer agora? Vou continuar dando valores às minhas variáveis. A minha variável N parcelas vai ser igual ao meu ponto Ranger. O meu ponto Ranger H2. Pois eu vou precisar desse valor somente para essa variável. Perfeito? Então observe que eu utilizei ele aqui na minha amortização e também vou utilizá-lo na minha variável N parcelas, obviamente, para eu manipular, para que eu saiba quantas parcelas eu vou precisar fazer uma repetição de cálculo. A minha próxima aqui vai ser a minha variável juros. E também vou estar capturando o valor e descarregando nela. Ela vai ser igual ao meu ponto Ranger, abro o meu parênteses, abro aspas duplas, e a minha variável juros vai ser o valor que está na minha célula E2. Ou seja, nesse momento é 10%. Lembrando que esse valor que eu posso digitar qualquer outro e ele vai calcular de forma dinâmica. Então, vou colocar aqui E2, fecho aspas duplas, fecho meu parênteses, ponto células. Uma próxima variável vai ser minha valor underline financiado. Ou seja, o meu valor financiado. Que vai ser igual ao meu ponto Ranger, que está na minha célula C2, que nesse momento é 1.200. Lembrando que eu posso digitar qualquer valor lá, que ele vai fazer de forma dinâmica a geração do meu financiamento. Então eu vou colocar aqui C2, entre aspas duplas, fecho parênteses, ponto células. Vou também utilizar uma variável chamada taxa juros. Ou seja, a minha taxa juros nada mais é do que o meu juros, que está na minha célula 2, vezes o meu valor underline financiado. Lembrando que você pode estar aí fazendo os seus ajustes conforme você queira, certo? O interessante é que a gente consiga fazer e você que está me acompanhando nesse momento, replique tudo. Mas, obviamente, com seus conhecimentos, você pode estar diminuindo a quantidade de linhas de comando que eu estou utilizando aí no seu código. Perfeito? Então, o que é que vamos fazer agora? Eu vou utilizar o comando ponto. Eu estou utilizando a propriedade. Eu estou dentro da minha with w, ou seja, estou utilizando as propriedades minha w, que nada mais é do que a nossa sheet 5. Então vou colocar o comando select, ou seja, estou fazendo uma seleção. Vou colocar ponto .ranger, abro aspas duplas e vou informar que eu quero que na célula 5, fecho aspas duplas, fecho meu parênteses, ponto select, ou seja, perdão, eu quero que ele selecione esta planilha aqui, no caso esta guia, e coloque o cursor, selecione a célula A5. Por que a célula A5? Porque é a primeira célula que vai começar o cálculo. Vejam que na minha primeira parcela aqui, ó, perdão, na minha primeira parcela aqui, eu não gero cálculos. E esse carinha aqui, deixa eu só corrigir, ele é para estar formatado como números. Feito? Só formatar aqui. Aqui é a minha quantidade de parcelas. Acho que agora ficou mais fácil o entendimento de vocês, ó. Então, vai da minha parcela 0, ou seja, a minha parcela 0 é como se eu estivesse dando uma entrada. Eu não estou dando entrada, então não tem nenhum valor aqui para ele, ó. Perfeito?
Então, eu começo com o saldo devedor de 1.200, nesse exemplo aqui, e a parte da minha primeira parcela, ele vai sendo subtraído conforme eu pago. Lembrando que os juros mais a minha amortização vai dar o valor do pagamento. Porém, o que vai ser subtraído aqui do meu saldo devedor vai ser apenas a minha amortização, perfeito? Então, os juros que eu estou pagando, eu continuo pagando, porém não vai ser subtraído do meu saldo devedor, apenas o pagamento. Então, continuando nosso código aqui, vou pressionar aqui Alt F11 novamente. E após fazer a seleção e colocar o cursor sobre a minha célula 5, de onde vai começar os cálculos, o que é que vamos estar fazendo? Vou utilizar o comando for, que nada mais é do que para a minha variável i, que eu declarei aqui do tipo inteira, iniciando do valor 0. To, que quer dizer até o que? Até o meu ponto range, abro parênteses, aspas duplas, até meu ponto range H2, fecho aspas duplas, ponto cells, ou seja, ele vai de 0 até o meu H2, que é meu H2, ó, a quantidade de parcelas que eu informar, ou seja, ele vai de 0 até 12, tanto é que está aqui representado, ó, 13 linhas que ele trouxe, perfeito? Então, se eu informar lá 24, 30, o número que eu quiser, como eu não estou fixando um valor, eu estou fixando o intervalo, eu posso mudar o número que eu quiser lá, que ele vai fazer esse loop de forma dinâmica. E aí, o que é que vai acontecer? Quando ele estiver fazendo esse loop, eu vou fazer antes uma verificação. Vou verificar se o meu ponto range na célula H2, fecho aspas duplas, fecho meu parênteses, ponto cells, ponto cells é igual a 0. Então, ou seja, se ele for igual a 0, ou seja, se eu não tiver parcelas a ser geradas, ele não vai fazer nada, perfeito? E obviamente, para que ele pare o meu código e não execute nada, eu vou colocar o exit sub, que me garante que ele vai finalizar o meu código aqui, caso essa condição aqui seja verdadeira. Porém, vou colocar aqui abaixo o meu comando .range, ou seja, se essa condição aqui for falsa, ele não executa esse comando exit sub e já pula para essa linha abaixo. Eu vou dizer que o meu .range, aspas duplas, H2, fecho aspas duplas, fecho meu parênteses, ponto cells, vai ser igual ele próprio menos 1. Por que isso? Porque conforme eu vou fazendo meu loop, eu vou subtraindo. Pois se eu não fizer isso, eu vou ficar preso no loop infinito, pois ele nunca vai ser igual a 0. Então, conforme eu vou fazendo o meu loop, ele for gerando minhas parcelas, ele vai de 0 até a quantidade de parcelas que eu informar lá. E toda vez que ele for gerando uma parcela, ele já vai subtraindo uma, para que ele chegue ao momento que ele fica com o valor de 0. E ele ficando com o valor de 0, obviamente ele não vai executar mais nenhum comando, pois essa condição aqui vai ser verdadeira e vai parar o meu código graças a esse exit sub. Perfeito? Obviamente tem mais comandos que vai ficar agora para o próximo vídeo. Vou colocar só um endif aqui. Vou colocar só um endif aqui. E o meu next. E o meu next i, perfeito? Obviamente vai ter N comandos aqui, ó, abaixo do meu ponto range, coisa que vai ficar para o próximo vídeo. No próximo vídeo vamos ser mais objetivos, lhe garanto. Mas se vocês já entenderam qual é a lógica de como vai funcionar o nosso código, eu peço a você que, caso ainda não seja inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu gostei, diga para a gente o que você tem achado dos vídeos aqui do canal. Perfeito? Então, até o próximo vídeo. Compartilhe esse vídeo nos grupos que vocês fazem parte. Valeu!